Das várias violações que os médicos têm sofrido ultimamente, uma grande tem sido a pejotização dos profissionais de medicina. Primeiro é importante entender o que é pejotização. A pejotização é você contratar um empregado como se pessoa jurídica ele fosse, como se um prestador de serviço ele fosse, em vez de um empregado. Na área médica isso tem sido extremamente comum. São muitos os hospitais e clínicas que têm exigido para que contratar médicos, eles constituam empresa, constituam CNPJ, a fim de camuflar a relação de emprego contratando como prestador de serviços. Ocorre que quando você vai analisar a situação na prática, não trata-se de nenhuma contratação de prestação de serviço, mas sim de uma evidente relação de emprego. E quando os profissionais procuram o judiciário para reaver os seus direitos, nós estamos falando de FGTS, 13º, férias, aviso prévio, multa sobre o FGTS, adicional noturno, adicional de insalubridade, as médicas gestantes direito à licença maternidade, dentre tantos outros direitos que os profissionais vão fazer jus e não raro essas ações chegam a cifras milionárias. Porém é importante a gente entender corretamente como é que se configura essa pejotização. A pejotização ela vai se configurar quando existe uma verdadeira relação de emprego. A diferença entre relação de trabalho, prestação de serviço e uma relação de emprego, ela é dita pela própria CLT. Os requisitos para a configuração de uma relação de emprego são trabalho prestado por pessoa física com pessoalidade, onerosidade, ou seja, você precisa receber por isso, habitualidade ou não eventualidade, isso precisa acontecer com determinada rotina, com determinada frequência, e subordinação, ou seja, o profissional ele tem que estar sujeito às diretrizes, às normas e aos comandos do hospital e da clínica médica. Segundo a lei, quando você retira qualquer um desses elementos, você deixa de ter uma relação de emprego e passa a ter uma prestação de serviço. Então, se você tira a pessoalidade, você tem um contrato de prestação de serviço. Se você tira a onerosidade, você tem um trabalho voluntário. Se você tira a subordinação, você tem um trabalho de um advogado, por exemplo, prestando serviço para o seu cliente. Com a pejotização na área médica, o que os hospitais tentam fazer é tirar dois desses elementos, a pessoalidade e a subordinação. No quesito da pessoalidade, o que os tribunais estão levando em consideração é se o hospital ou a clínica exige que somente aquele médico, ou preferencialmente aquele médico contratado, preste e realize os serviços. Observe que se a relação não fosse de emprego, qualquer outro profissional que tivesse a sua mesma capacidade técnica ou praticamente seu mesmo currículo, também poderia prestá-lo. Aqui uma observação importante. Tem saído diversos julgados reconhecendo que a mera troca de plantões por profissionais médicos que trabalham na mesma clínica ou no mesmo hospital não descaracteriza o requisito da pessoalidade. Quanto ao quesito da subordinação, ela se configura quando todo o poder diretivo é do hospital. É o hospital que determina a escala de plantões, é o hospital que diz onde o médico vai trabalhar, é o hospital que determina qual é a sua jornada praticamente de trabalho, é o hospital que repassa para o médico qual é a listagem dos pacientes a serem atendidos. Isso acaba configurando, sim, subordinação. O que a gente tem que separar são os casos em que os médicos ou o grupo de médicos locam espaços dentro de hospitais e clínicas para prestação de serviço. Aí sim seria descaracterizada a subordinação. Outros elementos também podem caracterizar a relação de emprego quando a remuneração ela é paga praticamente nos mesmos valores todo mês ou com pequenas variações, ou quando essas variações se designam tão somente a quantidade de horas de serviço prestadas pagas proporcionalmente ao tempo que o médico ficou à disposição da clínica ou do hospital. É preciso reconhecer também que às vezes essa preferência é do próprio médico ser contratado como pessoa jurídica, a fim às vezes de deixar de recolher um tributo, especialmente o INSS. Só que se você fizer uma matemática simples, você vai ver que não é vantajoso você deixar de recolher um ou dois tributos e abrir mão de tantos direitos trabalhistas como já falamos nesse vídeo. Além disso, a contratação de forma pejotizada leva a uma enorme insegurança na relação entre o médico e o hospital, já que esse profissional vai poder ser desligado da empresa ou do hospital a qualquer momento, a qualquer tempo, sem qualquer custo para a clínica ou para o hospital. Como a conduta da pejotização, sem dúvida nenhuma, leva à precarização dos serviços médicos e da própria dignidade do profissional médico, cabe também aos conselhos regionais de medicina ampliarem a fiscalização acerca desse tema, analisando caso a caso e fiscalizando hospitais e clínicas médicas. É claro que o assunto é espinhoso,
E a verificação da regularidade da contratação dos profissionais médicos sempre deve ser verificado caso a caso, de preferência com um advogado de sua confiança.